pessoal, você que assiste o canal, eu quero te agradecer aí pela audiência e quero convidar você para se inscrever no canal e também divulgar os vídeos do canal se você concorda com as ideias expostas aqui. As ideias são bem simples. Aqui a gente busca estudar a palavra de Deus e, enfim, dar a nossa opinião sobre vários assuntos aí, de maneira a construir, ajudar a construir uma doutrina, um entendimento mais sólido da palavra de Deus, né? Então, e hoje, indo direto ao assunto, eu quero convidar você a pensar comigo, a refletir comigo sobre uma questão que levantou alguma polêmica tempos atrás. Jesus tinha uma casa na praia, né? Muito embora a gente sabe que para a época de Jesus o conceito casa na praia está longe de se parecer com o conceito casa na praia que hoje nós temos, né? O que significa hoje ter casa na praia e o que significava no passado, né? Muito embora ainda hoje você tem pessoas que têm casa na praia por necessidade, por questão de ofício. Às vezes o cara é pescador e é muito mais conveniente ter a casa dele mais próxima de onde ele vai então ganhar o seu pão, tirar o seu sustento, né? Mas a questão da casa na praia está aí colocada. Por quê? Porque Mateus 13:10 diz o seguinte: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Este é o foco da questão. Mateus 13:10. Por quê? Como diz, tendo Jesus saído de casa, muita gente entende que esse saído de casa pode ser entendido como saído da sua casa. Quer dizer, da casa de Jesus. Eu não entendo assim. Eu não vejo que este versículo traz todo este conteúdo. Para mim, este versículo está falando apenas de um movimento, de um movimento que Jesus fez, de uma ação que ele fez. Ele estava na casa, ele saiu e foi para a beira do mar, né? Mas ele ele já foi usado para justificar essa hipótese, que é uma hipótese. Por meio desse versículo, você não consegue provar nada que Jesus tinha casa. Apenas o versículo está só afirmando que Jesus saiu de um lugar e foi para o outro. Bom, mas ainda alguém lendo este versículo pode ter dúvida, falar, mas de repente o texto não falou que ele saiu da sua casa, falou que ele saiu de casa, mas de repente ele saiu de uma casa que era dele mesmo. Bom, contrário a isso, nós temos, por exemplo, o texto de Mateus 8:20. Mateus 8:20 vai falar o seguinte: e disse Jesus, as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quer dizer, se de fato Jesus tinha uma casa na praia, e aí ele está dizendo que o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça, então fica incompatível essas duas situações. O fato dele ter uma casa na praia e o fato dele dizer de si mesmo que não tem onde reclinar a cabeça, né? Bom, aí nós temos mais uma prova, na minha compreensão, de que este versículo que diz Mateus 13:10, tendo já Jesus saído de casa, não tem força suficiente para se confrontar com Mateus 8:20, onde ele fala, as raposas têm seus covis, as aves do céu têm os ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus, em Mateus 8:20, está dando um testemunho da situação dele. E Mateus 13:10 está apenas falando de uma mudança de lugar. Jesus estava numa casa, saiu da casa e foi para dentro do mar. Mas, se você ainda não está convencido, você ainda pode dizer assim, não, mas olha, pode ser que o Mateus 13:10 está mesmo, ele omitiu ali que Jesus saiu da sua casa. Ele falou, tendo Jesus saído de casa, mas a casa poderia ser de Jesus. Então, vamos um pouquinho mais para frente, vamos ver em Mateus 9:9, uma passagem que, nessa passagem, Jesus, então, se encontra com Mateus, né, cobrador de impostos, e depois se dirige para a casa de Mateus, ao que tudo indica, o texto vai falar sobre isso, e Jesus estava assentado à mesa, estando ele em casa, sentado à mesa, né?
Então, esse texto vai falar que ele estava sentado em casa, sentado à mesa. E depois, em Marcos, capítulo 2, nós vamos ver que, de novo, essa mesma história é contada, e diz que ele estando sentado à mesa, ele estava na casa, na verdade ele estava na casa de Mateus. Vamos fazer a leitura, vamos ver. Mateus 9, versículo 9. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus, e disse: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Versículo 10. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, olha aí, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores sentados juntamente com Jesus e seus discípulos. Alguém pode entender que esse estando ele sentado à mesa talvez fizesse referência a Mateus, né? Mas não, faz referência a Jesus. Você quer ver? Vamos ler a mesma passagem agora descrita por Marcos. Olha, Marcos 2,14. E passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, em casa de quem? De Mateus. Né? Ah, mas fala Levi. É porque as pessoas no passado, isso era muito comum. Tinha um nome e tinha um apelido. Pedro, por exemplo, ele se chamava Pedro, mas ele também se chamava Cefas. Né? Então, aqui nós temos Levi, filho de Alfeu, que também era conhecido como Mateus. Né? É o mesmo texto. Então, perceba, Mateus vai dizer o seguinte, que ele, estando ele em casa sentado à mesa, ele quem? Mateus ou Jesus? Levi, filho de Alfeu ou Jesus? Quem que estava? Quem vai resolver essa questão é Marcos, quando ele diz: e aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, ele estava sentado à mesa na casa de Levi, de Mateus, né, filho de Alfeu. Então você percebeu? Olha, no primeiro caso, em Mateus 9:10, diz o seguinte: estando ele em casa sentado à mesa. Ele estava em casa sentado à mesa, mas não era a casa dele. E aí, em Marcos 2,15 vai falar: estando sentado à mesa em casa deste. Quer dizer, aí explicou quem que estava sentado à mesa. Quem estava sentado à mesa era Cristo, era Jesus. Só que no versículo 10 de Mateus 9, diz que estando ele em casa sentado à mesa. Qual que é o problema? Quer dizer, se você não entendeu, o problema é o seguinte: Mateus 9:10 diz que ele estava em casa sentado à mesa. E quem estava em casa era Jesus. Mas não estava, o texto fala que ele estava sentado em casa, mas não era a casa dele. E Marcos 2,15 explica que era Jesus a quem se refere quando fala, a quem a Bíblia refere quando fala que estava sentado à mesa, e estava sentado à mesa em casa deste. Quer dizer, deste quem? De Mateus, ou seja, Levi, filho de Alfeu, também conhecido como Mateus. Então, esses dois versículos vão mostrar para a gente que, às vezes, a palavra se refere a Jesus estando no lugar, como foi o caso de Mateus 9:10, estando ele em casa sentado à mesa, não era a casa dele. Não era a casa dele. E a gente só descobriu isso porque Marcos narra a mesma passagem e explica: estando sentado à mesa em casa deste. Deste quem que é? Levi, filho de Alfeu, também conhecido como Mateus. Então aí, se você, eu convido a você que medite um pouquinho nesse texto, que você vai ver a diferença. Ela é sutil, mas ela existe. Então a gente não pode tomar que só porque a palavra falou que ele estava em casa sentado à mesa, que a casa era dele. Da mesma forma, nós não podemos dizer que em Mateus 13:10, que Jesus, tendo saído de casa, a gente não pode atribuir, dar uma casa para Jesus só porque ele saiu de casa, não necessariamente a casa é dele. Se tivesse dito no texto, ele saiu da sua casa e foi à beira-mar, foi para o mar, foi para a beira do mar, aí tudo bem, aí era uma prova bastante cabal de que Jesus tinha posse dessa casa. Mas não, fala que ele saiu de casa. Mas a casa poderia ser de outra pessoa, com certeza era, né? Assim como aconteceu em Mateus 9:10.
estando ele em casa sentado à mesa. Mas ele não estava na casa dele, mas o texto fala, estando ele sentado em casa. Aliás, estando ele em casa sentado à mesa. Mas ele estava na casa de quem? Aí Marcos 2,15 vai dizer. Pega as referências, né? Leia lá Mateus 9, versículos 9 e 10, leia Marcos, versículos 14 e 15, e você vai perceber a diferença. Quem estava sentado à mesa, a quem o texto faz referência, era Jesus. Não era Mateus que estava sentado à mesa nesse trechinho, e é o mesmo trechinho, tanto num lugar quanto no outro. Mas na primeira referência fala, estando ele sentado à mesa. Estando ele em casa sentado à mesa. Mas não era a casa dele. Da mesma forma, eu posso supor que, tendo Jesus saído de casa, ele saiu de uma casa, mas não era a casa dele. Então eu procurei mostrar aí uma situação onde acontece de Jesus estar num lugar, né? Estando ele em casa sentado à mesa, não era a casa dele. Mas a palavra vai falar, estando ele em casa, na casa de alguém. Né? E Marcos 2,15, eu estou sendo repetitivo, né? Para que essa questão do estando ele em casa e não sendo a casa dele, mas ele estava, com relação ao lugar. A palavra está descrevendo o lugar, não está atribuindo um imóvel a Jesus. Eu acho que isso ficou, se não ficou bem claro, você pode nos seus comentários aí embaixo do vídeo, pode perguntar aí na medida do possível, eu tento responder. Mas para mim ficou muito claro que a palavra às vezes vai fazer referência com Jesus estando em casa, mas a gente não deve admitir que porque ele estava em casa, ou saiu de casa, ou chegou em casa, a palavra não nos permite concluir que era a casa dele só porque ele saiu de casa, ou porque ele estava em casa. Estava em casa de alguém, saiu da casa de alguém, mas a gente não pode deduzir, quebrando todas as outras, né, infringindo todas, contrariando todas as outras referências, a gente atribuir uma casa, né, pôr uma casa aí no nome de Jesus. Isso para mim é bastante fora da palavra. Isso está contrariando completamente o que Jesus diz de si mesmo, né, a pregação de Jesus. Então eu espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, escreva aí embaixo, poste o seu comentário aí. Mas se você fizer essa meditação na palavra de Deus, nas duas referências aí, você vai ver que a situação é a mesma. Quer dizer, ele estava em casa, mas a casa não era dele, né? Então eu agradeço você ter assistido até agora e continue acompanhando o canal para os próximos vídeos.